Oi, gente! O vídeo de hoje foi sugestão de uma querida, que é a Kelly Mariota. A Kelly, ela grava vídeos aqui no YouTube. Ela fala principalmente sobre tentar comprar menos e sobre tentar usar os perfumes que ela já tem. Ela tem uma coleção de perfumes maravilhosa e ela tá tentando diminuir a coleção e usar o que ela tem antes de sair comprando, né? Eu também tô nessa, mas eu vou falar a verdade, eu tenho mais dificuldade do que a Kelly. Enfim, a Kelly deixou um comentário em um dos meus vídeos que ela queria saber. Ela escreveu assim: gostaria de saber quais os perfumes marcaram momentos da sua vida e qual você sempre terá com você. Obrigada pela sugestão, tá, Kelly? Eu vou começar, na verdade, mostrando fragrâncias que marcaram a minha vida, mas que não foram para fragrâncias que eu usei em algum momento da minha vida. Ou que eu usava, né? Eu vou começar mostrando, na verdade, um que é um hidratante, que é o Andiroba da Natura. Esse aqui, ele é o cheiro que a minha tia, que faleceu bem jovem, ela usava quando ela morou, um tempo que ela morou na minha casa. Ela era basicamente uma irmã mais velha pra mim, e ela morava numa cidade menor, e ela estudava na minha cidade. Tinha alguns dias da semana que ela dormia na minha casa. E ela usava esse hidratante. O hidratante, na verdade, eu lembro que ele era de pote, assim, de tampa, de rosquear. E era esse cheiro, gente. Então, assim, toda vez que eu pego esse hidratante pra usar, eu me lembro dela. É, assim, impossível usar esse perfume e não me lembrar da minha tia Nádia, que infelizmente faleceu muito jovem. E um outro perfume que também marcou minha vida, mas que não necessariamente foi algo que eu usei, é o Angel Eau de Parfum da Thierry Mugler. Esse perfume é o perfume da minha mãe. Então, assim, é impossível eu pegar esse perfume para usar e não lembrar da minha mãe. Essa aqui é a versão antiga, quando a marca ainda era Thierry Mugler. Hoje em dia se chama só Mugler, porque ela foi vendida. E ele mudou um pouquinho, mas continua bem parecido. E esse aqui é o antigo. E para mim é impossível não pensar na minha mãe. É o cheiro da minha mãe quando eu penso no Angel, assim. É um perfume que com certeza marcou minha vida demais por ser o cheirinho da minha mãe. E agora sim, vou começar a mostrar os perfumes que marcaram a minha vida. Eu vou começar com um perfume que, na verdade, não foi exatamente este. Foi o Machery. Mas, pra mim, é o mesmo cheiro. Esse aqui é o Sophie Like, da Boticário. E na infância eu usei o Machery. Pra mim, assim, quando eu pego esse frasco, tem gente que fala que não é igual, mas pra mim, assim, cheirando, sem cheirar lado a lado um e outro, pra mim é o mesmo cheiro. E esse é maravilhoso, é o cheirinho de lavanda, um cheirinho bem gostosinho, mais quentinho, docinho. Pra mim é o cheiro da infância, assim, eu cheiro esse cheirinho e eu me lembro, assim, na mesma hora da minha infância. Vou colocar aqui do lado. Um perfume que marcou bastante a minha adolescência foi este daqui, o Natura Ilimitada. Todo mundo já tá cansado de ver esse perfume aqui no meu canal, né, gente? Mas é impossível não falar dele. Esses perfumes da Natura Faces, pra mim, eram os melhores da Natura. Eu usei também o Super Estilo, mas eu acho que esse daí, eu usei um frasco dele inteiro na época do ensino médio. Então, assim, marcou bastante. Uma época tão gostosa da vida, né? Que a gente não tem preocupação. A única preocupação é terminar o ano e passar no vestibular. Que hoje em dia eu acho que é algo super subestimado, na verdade, né? Mas enfim, é um perfume que me lembra, toda vez que eu cheiro, assim, eu volto no tempo também, para aquela época que era tão boa e tão simples. E a vida era bem diferente também, né, gente? Nos anos 90, anos 2000, era muito diferente do que é hoje. Acho que a vida a gente vivia muito melhor do que as gerações mais jovens vivem hoje em dia. Pode ser só impressão minha, nostalgia, mas é a impressão que eu tenho. E esse perfume pra mim é isso. É a juventude, o cheirinho da despreocupação. E o próximo que eu vou mostrar, ele nem aparece mais o nome, ele descascou o nome, que é o Coffee, o tradicional do Boticário feminino, né? Esse foi o perfume que eu usava na época que eu conheci meu marido, então, assim, marcou bastante. Foi o perfume que eu usei no meu casamento. Eu era bem jovem, me casei aos 20 anos, então, assim, já tem um tempinho. E pra mim, toda vez que eu pego esse cheiro, eu abro essa tampa, é como se eu estivesse voltando no tempo, pra época que eu conheci na época que eu mudei pra Alemanha. Assim, realmente.
volto total, assim, no tempo com esse cheirinho maravilhoso do coffee. Cada aqui, que ele é pequenininho. Um outro perfume também que me lembra bastante o início do meu casamento, assim, foi a época que eu comecei realmente a focar em perfume, foi quando eu comecei a gravar no YouTube. É o Lolita Lempicka, esse aqui é o Le Premier Parfum, ele foi descontinuado e eles relançaram outras versões parecidas com ele, mas assim, eu não cheguei a cheirar, testar lado a lado, assim. Eu cheguei a cheirar aquele novo que é mais quadradinho, eu esqueci o nome dele, como que ele se chama agora. Enfim, eu cheguei a cheirar, mas não passei lado a lado. Mas assim, é muito parecido, mas eu ainda tenho essa embalagem antiga. Esse perfume é maravilhoso, né, gente? Olha que embalagem encantadora. É um perfume de alcaçuz, um perfume que tem cheiro de floresta úmida, floresta encantada. Me faz pensar em contos de fadas. É, assim, lindíssima. E eu gosto muito de Lolita Lempicka, principalmente os perfumes mais antigos, eu acho que eles arriscavam mais, faziam coisa mais diferentona. Hoje em dia tá um pouquinho menos interessante do que já foi. Mas ainda assim, é um perfume que eu levo, assim, toda vez que eu uso meu marido elogia, eu acho que ele também lembra muito daquela época. Ele ama esse cheiro também. É assim, um perfume lindíssimo. Hoje em dia não é o estilo mais de perfume que eu gosto, mas eu ainda tenho muito carinho por ele. Assim, na verdade eu gosto de vários estilos, mas eu gosto mais de perfume mais fresco hoje em dia. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Continuando, um perfume que também marcou bastante algum momento da minha vida foi o Tommy Girl. É um perfume que, esse aqui é um dos que eu sempre vou levar comigo, assim, pro resto da minha vida. É o perfume na época que eu comecei a trabalhar. Eu me mudei muito jovem pra cá, né? Então eu não cheguei a ter um trabalho formal no Brasil. Foi aqui que eu comecei realmente a entrar nessa vida, como é que fala? De carreira e tal. Apesar de que hoje eu não estou trabalhando fora, né? Eu fico em casa com minhas filhas, que elas ainda são bem pequenininhas, têm 2 e 4 anos. Então, assim, elas precisam de mim. Mas é um perfume que marcou a época que eu comecei a trabalhar em perfumaria. Primeiro eu trabalhei em uma perfumaria de uma loja grande, depois eu fui para uma perfumaria de luxo, que era mais específico. Mas enfim, esse perfume, ele marca esse começo da minha vida trabalhando aqui na Alemanha. E é um perfume maravilhoso, um perfume que eu acho que tem muito a ver comigo. Ele é um perfume muito simples, um perfume que dá para usar em qualquer ocasião. Ele é um floral fresco, com cheiro de madressilva, mas ele é mais fresco do que madressilva, que ele também tem cítricos. Nossa, ele é maravilhoso, simplesmente um dos melhores perfumes da minha coleção e com certeza é um dos que eu vou levar para sempre, assim, na minha vida. Um outro, continuando, eu tô fazendo em ordem cronológica, tá, gente? Não tem necessariamente preferência, assim, é ordem cronológica. Este perfume Forever and Ever da Dior, esse pra mim, ele marca a minha primeira gestação. Eu conheci ele quando eu tava grávida da minha primeira filha e eu fiquei apaixonada. Era um dos poucos perfumes que eu usava. Eu usava ele de dia, para dormir, eu usava ele em qualquer ocasião. É um perfume que não me enjoava. No começo da minha primeira gestação, eu fiquei bem enjoada. Foi uma gestação que eu que sou apaixonada por carne, eu não consegui comer carne, basicamente, porque comia, né? Mas pouquíssimo com relação comparado ao que eu comia antes, porque qualquer coisa me enjoava. Eu queria comer essa coisa azeda e assim também foi com perfume. Eu fiquei muito enjoada com bastante perfume e esse daí foi um que não me enjoou de jeito nenhum. É um perfume maravilhoso. Nossa, esse perfume é um perfume super delicado, um dos mais delicados da minha coleção. É um perfume muito feminino, um perfume de princesa. Eu lembro que antigamente eu não era muito chegada nele, eu acho que a fresa dele me enjoava. E depois foi o contrário, ele foi o único que eu não me enjoava mais. Perfeito, Forever and Ever da Dior. É um que também, assim como o Tommy Girl, esse aqui eu vou levar pra sempre na minha vida. Um outro perfume que também foi na minha primeira gestação, eu acho que eu falei errado em um outro vídeo. Eu falei que era minha segunda gestação, mas não, essa aqui foi na primeira gestação que eu comprei. Foi no final da primeira gestação. É o L'Odyssée da Issey-Miyake, do Issey-Miyake. É a versão de Eau de Toilette, que é aquela primeira que foi lançada. Gente, esse perfume pra mim é frescor, é o cheiro de pepino, é um cheiro alegre, o cheiro pra cima, só que ele é super forte. A gente não parece, né, quando a gente vê as notas assim, acha que é um perfume que não vai durar, um perfume aquático.
Mas não, ele dura muito, esse aí gruda na pele mesmo. É um perfume maravilhoso. É um outro que também eu vou levar pra sempre. São esses três: Forever and Ever da Dior, o Tommy Girl e o L'Odyssée, que vai pro resto da minha vida. Assim, um perfume maravilhoso, que também toda vez que eu uso, eu volto no final da gestação, assim, quando minha filha tava quase nascendo. Perfeito. Eu mudei aqui um pouquinho a ordem dos perfumes, mas enfim, vou continuar. Um perfume que marcou bastante a minha segunda gestação foi o Delina La Rosée, da Parfum de Marly. Foi um perfume que eu cheguei a conhecer ele antes, mas eu só comprei ele quando eu tava grávida da minha segunda filha. E a minha segunda filha se chama Delina. Eu achei esse nome tão maravilhoso que eu quis colocar o nome dela. Assim, depois de pesquisar que se esse nome realmente existia, pessoas com esse nome, eu vi que tinha. Aí eu decidi colocar na minha filha, que eu acho o nome muito lindo, que tinha muito a ver com ela. Eu fiquei em dúvida entre Amália e Delina. Ela nasceu com cara de avó. Eu achei, quase coloquei o nome dela de Amália. Mas eu queria muito colocar o nome de Delina, que eu achei esse nome lindíssimo. A primeira vez que eu ouvi esse nome desse perfume, eu achei assim, nossa, que nome lindo. Enfim, o Delina La Rosée é um perfume que ele é muito mais aquático, mais fresco, mais fácil de usar do que o Delina tradicional. Pra mim, o Delina tradicional ele é um perfume muito sexy. Ele é um dos poucos sexys que eu gosto de usar. Já vocês sabem que eu não sou muito chegada em perfume sensual, né? Não tem nada a ver com a minha personalidade, mas o Delina tradicional eu gosto. Mas ainda assim, o Delina La Rosée, pra mim, ele é muito superior. Ele é um dos melhores perfumes da minha coleção. Ele fixa eternamente. Isso aqui, gente, são 2 sprays e você fica o dia inteiro perfumado. E é um perfume lindíssimo que me faz pensar na minha filha mais nova, que tem 2 aninhos. E, enfim, Delina. Pra mim, nunca mais Delina foi quando eu escuto alguém falando do perfume Delina, mesmo sabendo que a pessoa tá falando no perfume, pra mim, hoje eu penso na minha filha. É assim, né, gente? E agora, um perfume, o último que marcou a minha vida. Ele marcou minha vida ano passado. No meu aniversário, eu recebi esse perfume. Eu tinha comprado ele chegou no dia do meu aniversário do ano passado. Que foi o Tati, gente. Um perfume tão antigo, né? Que já tá aí há tanto tempo. Mas eu só fui realmente começar a usar esse perfume ano passado. E o Tati, ele marcou tanto que pra mim ele foi a abertura de caminho pra lavanda na minha vida. Porque até então eu não tinha nada de lavanda. Nada com a lavanda muito proeminente. Eu acho que o Sophie eu cheguei a comprar depois. Apesar dele ter marcado a minha vida na infância, o Sophie, o cheirinho, né, do Machery, o Sophie eu comprei ele ano passado, depois do Tati. E o Tati chegou no meu aniversário, no dia do meu aniversário. Enfim, esse perfume foi o perfume que abriu a porta para lavanda na minha vida. E hoje em dia eu sou apaixonada. Foi ele que abriu mesmo a porta, assim, da lavanda. E, nossa, é simplesmente maravilhoso. O perfume é super aconchegante. Ele é lavanda, ele é limpo, é fresco. Só que ele consegue ter um gostinho de abraço, um jeitinho de abraço. Ele tem um quentinho nele que eu não sei nem explicar. E assim, é um perfume fantástico, gosto demais. Foi o último que realmente marcou minha vida, de alguma forma, por ele ter aberto o caminho da lavanda na perfumaria. Assim, deixando claro que depois que os anos foram passando, que minha coleção foi aumentando de tamanho, ficou muito mais difícil de um perfume marcar a minha vida, porque a coleção que antes tinha, sei lá, 20 perfumes, passou a ser uma coleção de centenas de perfumes, né? E então, assim, um perfume conseguir me chamar a atenção é porque realmente marcou de alguma forma, que foi o caso do Tati. E é isso, gente. Esses são os perfumes que marcaram a minha vida. Kelly, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido o que você esperava. E eu queria saber nos comentários, eu adoro quando você deixa comentário, gente, por favor, se vocês tiverem sugestão, por favor, fiquem à vontade, me deixem comentários. Eu queria saber nos comentários qual que é o perfume que mais marcou a sua vida, me conta a sua história, eu adoro ler comentário, tá, gente? E é isso, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!